Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma semana, de reflexões, de bons pensamentos que a doutrina nos traz e estudos aí pela semana fora. Vamos iniciar a nossa noite lendo uma mensagem do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, através de Chico. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão. Sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa, se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado.
Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Vamos, meus irmãos, serenando os nossos pensamentos, deixando a tribulação do dia para trás, buscando a conexão com a alta espiritualidade que nos assiste na noite de hoje. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Divino, que nos orienta, que nos traz a Tua paz, que nos inspira no Teu amor, e que possamos, diante da mensagem trazida, ofertarmos a nossa atenção, o nosso cuidado, para que o mal não se alimente e que possamos distribuir o bem por todos os lugares que passarmos. A Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pela vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos encarnados no planeta neste momento tão importante, para que possamos, na compreensão da doutrina espírita, concluir, abastecer-nos do amor divino. Que assim seja. Hoje nós temos o Lubas, que continua, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A caridade material e a caridade moral. Lubas. Boa noite a todos. O salão é pequeno, consegue me ouvir aí no fundo, né? Então eu vou dispensar o microfone. Nós vamos dar continuidade, então, aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e tocou para mim esse item aqui, caridade material e caridade moral. Na verdade, nós vamos estudar aqui hoje duas mensagens de dois espíritos que deixaram nas instruções dos espíritos os ensinamentos básicos sobre o que vem a ser caridade moral e caridade material. Mas antes da gente começar, vamos assistir um filmetezinho para colocar a gente no clima do estudo. Uma balinha. Um pedido. Não, trabalhando não, você está vendendo bala no câncer. Isso é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Estou falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu estou aqui disposto para ajudar. Vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho que te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso. Que coisa feia. Já tem tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora ficou assim um dia. Que ridículo, cara. O que você está falando? Não, mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é consequência do amor. Tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu estou fazendo a caridade, já deixa de ser caridade, já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz.
Olha, querido, olha só, você está invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido, eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Não tem que essa bala. Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada, não. Olha mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? É absurdo o seu comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Tá me incentivando a sua ociosidade. Eu vou comprar só uma. Vamos dar a bala. Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo com uma patinha de 5 por R$1. Tá bom. Então, olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai. Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade Não Salvação, né? Vai. Não ficou boa não, faz uma cara de fome. Tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Não. Agora faz o seguinte, dá uma rolada no chão pra sujar a camisa com o poeirão visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Ó o picolé. Bora aí o picolé, todos os sabores. Uva, morango, caju, acerola. Ó o picolé. Picolé. Parece você, né? Picolé, tô doido por um picolé. Picolé, tô doido por um... Você tá vendendo picolé? Eu? É? Tá louco? Isso aqui é uma caixa. Isso é o quê? É uma caixa, eu sou apaixonado por essa caixa, entendeu? Eu só saio com essa caixa. Ah, é? Sei. Você tá vendendo picolé, cara. Fala a verdade, tá vendendo picolé, tá? Tô vendendo picolé. A situação tá difícil. Minha filha quer uma boneca no Monster High. Tô ganhando, não consigo pagar, então tem que vender picolé. Mas por que a gente vai estudar hoje a caridade, né? Tanto que a gente ouve falar, espírita fala em caridade toda hora. O tempo todo a gente está caridade, né? E por que a gente vai estudar a caridade na noite de hoje? Vamos procurar um socorro lá no Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta para os espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Aí ele fala que todas as virtudes, cada uma tem seu mérito próprio, etc. Mas o que interessa é que no final ele fala assim, a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então a gente já começa a ver que a importância que é dada à caridade, né? E aí, mas o que é a caridade, né? A gente ouve falar caridade, o que vem a ser? Se a gente socorrer lá do dicionário, a gente vai ver que tem muito de substantivo feminino, namorada, né? Aquilo que oferece esmola, favor, benefício, fazer. Então, tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Expressão de bondade, compaixão, cedeu-lhe a vaga. Então, a gente vê, normalmente na caridade, alguém está doando alguma coisa para alguém, né? Então, a gente, na caridade, está se entregando alguma coisa para alguém, né? O que a gente está entregando nessa caridade? Aí normalmente a gente vê lá doação de alguma coisa, né? Entregar uma esmola, entregar uma cesta básica, a gente entrega alguma coisa para a pessoa. E aí o Kardec pergunta lá também para os espíritos o que se deve pensar da esmola, porque é a caridade mais antiga que a gente conhece, né? Está passando na rua, tem alguém esmolando, pede um real, pede um trocado para comprar um pão, para comprar alguma coisa, às vezes vai comprar até bebida, cigarro, etc. Mas isso é o que a gente encontra nos dias de hoje, isso aí não é coisa de agora não, isso aí é coisa antiga, que já lá desde a época do Kardec acontecia, desde a época de Jesus existiam os mendigos que ficavam esmolando, né? Aí os espíritos respondem para o Kardec, o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, os espíritos já falam assim, que uma sociedade fundamentada na lei de Deus, ela já não tem essa questão de
doar, ela se preocupa com a integralidade. Porque aquele que está precisando, às vezes, do material, ele precisa de muito mais do que o material. Então, quando você entrega alguma coisa, ela tem que ser por completo. Então, não basta você simplesmente doa alguma coisa, né, naquela situação de degrado, condenando a pedir esmola, degrada moralmente. Né, as pessoas, às vezes, fazem aquilo envergonhado e a gente acaba, no lugar de beneficiar aquela pessoa, a gente causa um constrangimento para ela. E como é que os espíritos dizem que tem que fazer isso? A sociedade ela deve assegurar essa existência. Eu vejo que hoje o mundo caminha para isso. Muitos países têm se caminhado para esse amparo social, essa criação por parte da sociedade de instrumentos para que tire as pessoas da miséria. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas vai acontecendo. Aí o Kardec, perspicaz como ele era, ele pergunta, então dá-se-á reproveis a esmola? Será que a esmola é reprovável? É condenável dar uma esmola? Aí os espíritos respondem, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. Então como é que aquela esmola ou que aquela caridade é praticada? Não é a esmola em si, mas a forma com que ela é entregue. Né? O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este estenda a mão. Então a verdadeira caridade é aquela que nós identificamos a necessidade do outro e, sem que ele precise pedir, que a gente entrega espontaneamente. Essa é a verdadeira caridade, segundo Jesus. E aí nós vamos passar então agora, depois de feitas essas considerações sobre a caridade, nós vamos passar então a estudar aqui os itens 9 e 10 das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Então, qual é o significado de caridade moral? É a mais difícil de exercer-se. Porque a outra é fácil, né? Você, às vezes, bota a mão no bolso, pega um valor, uma quantia, entrega, vai embora, está desobrigado. Né? Você pega uma cesta básica, entrega lá, vai embora, está desobrigado. Passa no sinal do trânsito, compra uma balinha, pronto. Já pratiquei a minha caridade. Aí tirar foto para botar no Instagram, botar na rede social, né? Então a caridade mais difícil de ser praticada é a caridade moral. Por quê? Porque a caridade moral ela não é doada imaterialmente, ela é doada de si. É aquilo que a gente doa da gente mesmo. É o tempo que a gente doa, é a atenção que a gente dá, é o ouvido que a gente empresta, é o ombro. Então essas aí é a caridade mais difícil de ser praticada. Por quê? Porque nos tempos atuais a gente não tem tempo para isso. Né? Ou a gente está trabalhando, ou a gente está preocupado com outros afazeres da vida cotidiana e acaba não tendo um tempo disponível para praticar essa caridade moral. Né? E aí, a caridade moral, segundo o Espírito Irmã Rosália, né, ela coloca para a gente que em suportar umas às outras criaturas. Isso é uma caridade moral. Às vezes a gente, no trabalho, suporta aquela pessoa difícil, aquele patrão mais exigente, ou então o empregado mais recalcitrante. Em casa, o filho rebelde. Às vezes a gente mesmo, com os nossos cônjuges, né, é meio recalcitrante também, acaba cometendo alguns deslizes e faltando com essa caridade aqui, que é a de suportar umas às outras. Mas esse suportar, vejo que tem dois sentidos. A gente pode entender suportar como aguentar, que é o que normalmente a gente entende, e pode entender também suportar no sentido de dar suporte. Então você suporta nos dois sentidos. Aguenta e entrega o suporte. Veja que é mais amplo. Eu peguei
essa primeira mensagem e resumir bem, tá, com aquilo que eu entendi que era mais interessante para o nosso estudo da noite de hoje. Saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Ah, mas a gente gosta de bate-boca, não gosta? Na rede social, principalmente, né? Porque ali não está vendo o outro, só vai escrevendo. Né? No WhatsApp, aqueles grupinhos de WhatsApp, vem cada mensagem bacana, né? E o pessoal troca ali troca umas informações legais, né? E quando não acontece pessoalmente, né? Até mesmo no trânsito. No trânsito a gente tem a oportunidade de praticar a caridade e não pratica. Né? Então passa uma pessoa, dá uma fechada na gente, a gente abençoa logo aquele cidadão, né? Vai com Deus, meu, deve estar com pressa, que Deus acompanhe, te proteja no caminho. É assim que a gente reage, né? Ou quando a gente vai numa loja e acha que o vendedor lá está mal humorado, nos atende mal, a gente também, né, trata com bastante carinho. Não? É assim que a gente faz, não é? No trabalho, então, nem se fala. Somente quando a gente tem ascendência funcional sobre os funcionários, né? Então é muito mais sábio e muito mais caridoso deixar o tolo falar e simplesmente ouvir, entendendo que aquela pessoa às vezes está na dificuldade dela. Às vezes ela não teve um dia bom, não teve um bom momento. Às vezes ela se desentendeu em casa com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai, e aí saiu já de mau humor. Né? Apareceu uma conta gigante na casa dela que ela vai ter que pagar e ela descobre que estourou o orçamento. Então ela já sai também de bom humor naquele dia, vai trabalhar e aí se encontra lá com os coleguinhas de trabalho, né? E todo mundo vai se relacionar muito bem. Então por isso que esse tipo aqui de caridade aqui é mais difícil da gente praticar. E constantemente a gente cai nisso aí. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ah, levar desaforo para casa? Jamais, né? A gente não aceita isso. Né? Porque eu tenho meu orgulho, né? Eu tenho meu prestígio, eu tenho meu amor próprio. Por que eu vou aceitar, então, que alguém fale alguma coisa que me ofenda? Né? Eu vou retribuir da mesma forma. Então, mais uma vez, falta a caridade moral. E essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Ou seja, a caridade moral, ela não pode esquecer também da caridade material. Então são duas caridades que têm que ser praticadas em conjunto. Não só a material, não só a moral, as duas. As duas são importantes. E normalmente elas são pedidas conjuntamente. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Então, normalmente, quando a gente vai praticar uma caridade, a gente já se coloca na posição superior, né? Lembra do filminho lá? O filmetezinho, Os Amigos da Luz? Coloca uma posição superior, agora estou te ajudando, estou praticando a caridade. A verdadeira caridade é essa? Bom, e um espírito protetor, a mensagem dele é um pouquinho menor, mas ela tem um conteúdo assim muito interessante. É um conteúdo gigante, em 3 definições. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não disponho nem do necessário para mim. Eu não tenho como dar. E não tem, às vezes não tem mesmo. Somente a parte material. E a gente doa aquilo que pode, ou aquilo que está sobrando normalmente, né? Mas a gente doa aquilo que a gente tem condições. Tanto na caridade moral como na caridade material, eu vou doar aquilo que eu tenho condições. Às vezes a pessoa não consegue doar moralmente porque ela ainda não está em condições de doar. Por isso que é importante eu entender que aquela pessoa ainda não está nessa condição de doar-se moralmente, doar de si. Às vezes ela está até em condições de doar o físico, mas não de si. Então é importante, porque
que a gente saiba que qualquer um tem alguma coisa de boa para doar. Todos nós temos, por mais simplesinha que seja. Uns mais, outros menos, mas todos temos condições de doar alguma coisa. E doar, quando a gente doa de si, ou quando a gente doa o que não é supérfluo, aquilo que nos faz falta, aí o valor é maior. Que mostra um desprendimento maior daquele espírito que está doando até do que ele não tem. E essa é a caridade mais interessante a Deus. Né? E aí diz lá o Espírito Protetor, ó, 1000 maneiras se faz a caridade. Ó, 1000 maneiras. E pensa uma forma de fazer caridade. Qualquer um. É caridade. Ah, vou para o centro espírita, vou sentar lá, vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu amigo. É caridade. Vou escrever o nome dele no livro de orações. É caridade. Tudo. Ouvir o camarada que preparou o estudo, vem aqui na frente trazer o estudo. É caridade. Vocês estão fazendo uma caridade comigo. Né? Então, prestando atenção nas coisas que eu falo aqui, às vezes nem falo coisas tão corretas assim. Né? Então, existem 1000 maneiras de se fazer a caridade. Escolha uma. Então, a caridade ela pode ser feita por pensamentos, por palavras e por ações. Tá? Então, normalmente, a gente pensa na caridade material. Mas o Espírito Protetor, ele está falando da caridade moral, doar de si. Bom, então vamos dar uma olhada em cada uma delas. Caridade por pensamento. Eu acho que é uma caridade mais fácil de se fazer. É aquela que a gente se conecta com Deus. Eu já falei para vocês do Wi-Fi, que existe um Wi-Fi divino, 24 horas disponível, não é estável, ele não falha nunca e é de graça. Né? E esse Wi-Fi ele conecta a gente com os espíritos superiores e principalmente com Deus. Ele está disponível. A senha para acessar esse Wi-Fi é caridade. Então pode acessar lá que vai ter o contato direto com os espíritos superiores. O tempo todo, em qualquer lugar do planeta, aliás, em qualquer lugar do universo. Né? E essa internet gratuita é a oração. O nome do provedor é oração. Então conecta lá, oração, vai falar com todos os espíritos do universo e com o nosso Criador, que é o mais importante. Então, por pensamento, a gente consegue praticar a caridade. Eu não consigo doar o material, mas eu consigo doar. Porque quem é que não tem um minutinho na hora que levanta da cama ou antes de dormir para elevar o pensamento a Deus e pedir por aquele infeliz, ou por aquela pessoa que está passando uma dificuldade naquele momento, ou por alguém que está doente? Quem não tem esse minutinho? E quantas vezes ao dia a gente passa por pessoas na rua, né, às vezes numa situação pior do que a nossa, dá para a gente dirigir um pensamento de carinho, de amor para aquela pessoa. Porque esse mesmo Wi-Fi que leva o nosso contato até Deus e até os espíritos superiores, ele faz movimentar um fluido que existe no universo, que chama fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, vibrando com o nosso pensamento, com a nossa intenção, ela atinge o outro. Atinge. Pode ter certeza disso. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que a gente não gosta muito e tem um choquezinho ruim. Ou quando a gente vê alguém que a gente gosta muito, e aí você vê aquela pessoa e vem porque encontram ondas positivas, encontram pensamentos positivos, encontram simpatia, que movimentam esse fluido quando a gente está mergulhado e atinge o outro. E é através do pensamento. Então é possível fazer caridade o tempo todo por pensamento. Não precisa doar o material. Mas não devemos descuidar do material. Né?
A caridade por palavras. Né? Por palavras. Aquelas palavras que a gente dirige ao outro. Ou aquelas palavras que a gente deixa de dirigir. Quando a gente cala, às vezes. Né? É o exemplo que eu dei do sinal de trânsito. Eu posso dirigir palavras a quem me fechou, ou posso simplesmente calar e falar, pô, ele deve ter tido um dia ruim. Deve estar com algum problema sério, e às vezes está. Às vezes a pessoa está num problema muito grave, muito sério. Só que a gente não sabe. Porque cada um de nós tem os seus dramas individuais. Cada um. Todo mundo tem seu drama individual, que só ele sabe. Ou às vezes um círculo muito pequeno de pessoas, sabe? Às vezes dentro da família, às vezes nem dentro da família. Todos nós temos esses dramas. Se eu tenho, o outro tem também. Não existe nesse mundo que a gente está encarnado pessoas perfeitas. O único ser perfeito que já passou aqui, passou há 2000 anos atrás, né, para servir de nosso modelo e guia. E a gente não consegue imitar 1/1000 do que ele ensinou aqui na Terra. Né? Então, a gente está muito afrasado ainda. E, então, por palavras e por orações, por ações, perdão. E por ações aí já são aquelas que a gente, não necessariamente você vai entregar. Mas quantas vezes a gente já passou por uma pessoa, sentou, ouviu ela falando, ela falou, você não falou nada, só ouviu. E aí no final ela te dá um abraço e diz, poxa, me ajudou pra caramba. Quantas vezes já passaram por isso? Tenho certeza, todo mundo já passou por isso em algum momento. Todos nós passamos. Esse é um por ação. E às vezes a ação nem é minha. A ação é do outro. A minha ação é ficar inativo, ficar quieto, inerte, só ouvir. Eu entrego o ouvido, entrego o meu olhar de atenção, de carinho, entrego um abraço. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso? Às vezes é o suficiente. É tudo que aquela pessoa precisa. Conta uma história lá do Bezerra de Menezes, que o Bezerra de Menezes, ele doava tudo. Moral, material. O Bezerra é um espírito bem evoluído em relação aos que a gente conhece até hoje. E aí o Bezerra, ele estava saindo do centro espírita, e aí uma pessoa, um homem, chegou para ele assim, saiu debaixo da escada e falou, doutor, eu estou com um problema lá, meu filho está doente, minha esposa está sozinha com ele em casa, eu estou desempregado, o senhor não consegue me ajudar? Aí o Bezerra meteu a mão nos bolsos, procurou, não tinha nada, não tinha um centavo. Aí o que ele fez? Ele se aproximou daquela pessoa e falou assim, ó, eu vou te entregar tudo que eu tenho. E deu um abraço nessa pessoa. E nesse abraço ele se sentiu confortado. E contam lá os espíritos que na volta para casa ele encontrou o filho curado. Interessante, né? O poder que tem de um pensamento positivo, de uma energia que a gente entrega para o próximo. Então, por palavras, né? Quando a gente está conversando com alguém, atendendo, ouvindo, acolhendo, e por ações. Quando a gente está entregando algum... E outra, quer ver uma caridade bacana, que a gente faz pouco? É dar o exemplo. Dar o exemplo também é caridade. Porque as pessoas olham para a gente. Quando elas olham para a gente, você está entregando para elas alguma coisa. Isso também é caridade. E aí, passou um camarada na Terra, 2000 anos atrás,
né, que veio aqui trazer para a gente o exemplo. Primeiro ele entregou um ensinamento, aí depois foi tirar as dúvidas e foi mostrar como é que se fazia. Ensinava e dava o exemplo como fazia. Ensinava, dava o exemplo como fazia. E mostrava que era possível. Muita gente não entendeu isso naquela época. E ainda hoje, muita gente não entende isso. Eu costumo dizer que o ensinamento do Cristo, ele entregou tudo num sermão. A primeira vez que ele se dirigiu ao público, lá no Sermão do Monte. Veio o Sermão do Monte. Quem lê o Sermão do Monte e entender, compreender, pronto, já sabe toda a teoria. E aí depois ele foi andar por Israel, mostrando a prática, tirando dúvidas, né? E aí o Kardec perguntou para os espíritos como que esse camarada aqui entendia o sentido da palavra caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E ao que os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Existe até um processo mnemônico para a gente gravar isso aqui, né, que é o BIP. BIP. O B de benevolência, né? Benevolência para com todos, né? Uma questão bastante conhecida, aí o pessoal bate muito, 886. Benevolência para com todos. O que é a benevolência para com todos? É a caridade moral. Toda aquela que a gente já comentou aqui, que a gente já teceu comentários. É ouvir, é tratar com atenção, é entregar amor. Essa é a caridade moral. Está na benevolência para com todos, mesmo sabendo que o outro está errado. Indulgência para com as imperfeições alheias. Esse é o mais difícil. Porque quando a gente vê o outro em erro, já aponta o dedo, né? Aponta, ó, você, e aí esquece que tem 3 dedos apontados para ele ali. Mas a gente aponta um para o outro. Tá? Então, a indulgência é você se colocar no lugar do outro, entender que o outro também tem as imperfeições. Às vezes a mesma que você, ou até um pouquinho mais grave. Ou até menos. Às vezes você tem mais imperfeição do que ele. Mas você está no papel de juiz ali, julgando o outro. Isso não é ser indulgente. Ser indulgente é você entender que aquela pessoa, aquele ser espiritual que está encarnado naquele momento, ou que está desencarnado na mesa mediúnica, ali sentado, falando através do médium, que ele está no momento dele. O momento de evolução, de compreensão dele é aquele. E aí, a gente tem que entender isso. Entendendo isso, você vai compreender, não, ele está assim agora. Mas lá na frente, ele vai melhorar. Lembra do encontro que teve Públio Lentulus com Jesus? Que quem leu o livro... repete que eu fugi o nome aqui. Oi? Há 2000 anos. Há 2000 anos, exato. Pô, eu esqueci o livro. Eu estava com renúncia na cabeça, não sei porquê. Quem leu o livro há 2000 anos vai perceber lá que é um momento que o Públio Lentulus ele sai à procura do Cristo na calada da noite, né? E Jesus vai até ele. Mas Jesus não obrigou nada a ele. Jesus só advertiu, poxa, se você tivesse escolhido de outra forma, outro caminho, pô, você ia se poupar muito sofrimento. Mas da forma que você escolheu, talvez você leve alguns séculos para se melhorar. E aí, 2000 anos depois, a gente vem ouvir a história do Emmanuel. Então veja só, e o que é 2000 anos comparado à eternidade? Não é nada, né? 2000 anos passa rapidinho, comparado à eternidade. Depois a gente olha para trás e assim, pô, eu nem vi o tempo passar.
É que nem eu, pô, ó, vou fazer 60 anos no ano que vem, tô doido para receber aquele cartãozinho de idoso para poder estacionar na vaga do idoso. Eu não estaciono. É falta de caridade e é contra a lei. Mas eu tô doido. Quando eu olho para trás, parece que foi ontem que eu estava garotinho brincando. Parece que foi ontem que eu comecei a estudar, comecei a aprender as primeiras letras. É muito rápido. Pô, 60 anos passa voando. 2000 anos também. É que a gente olha com o olho do corpo físico. Quando a gente olha com o olho do espírito, é rápido, é muito rápido. Depois, lá na frente, quando a gente olha para trás, é nossa, caramba, quanta coisa errada que eu fiz. Pô, aquele estudo que eu conduzi aquela vez lá no centro, pô, me equivoquei aqui, ali, lá, então, nossa, falei coisa errada, falei besteira. E o pessoal foi caridoso comigo, me ouviu e não ficou quietinho. E o mais fácil, né? Que é o perdão das ofensas. Então, sempre que a gente é ofendido, a gente perdoa, né? Principalmente no trânsito. Principalmente o chefe que é bonzinho com a gente no trabalho, ou então o subordinado que é recalcitrante no descumprir ali as orientações, ou fazer o trabalho do jeito que ele acha que tem que ser e não do jeito que é para se fazer. Né? Então, é o famoso, então, BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, não esqueçam nunca mais como é que é a caridade que Jesus entendia. O que era caridade para Jesus, certo? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E aí, ficou fácil de entender por que esse camarada aqui colocou que fora da caridade não há salvação. Tem um porquê, claro, porque na época do Kardec dizia que fora da igreja não há salvação. E o Kardec não queria criar mais conflito por conta disso. Então ele falou, não, fora da caridade não há salvação. E se a gente começar a estudar o Livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que no Evangelho tem a caridade do início ao fim. É do início ao fim, não tem todas as mensagens, alguma coisa fala sobre caridade, todos os ensinamentos apontam para a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. E aí agora, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, um estudo rápido, aí, 40 minutos, eu vou dividir com vocês uma mensagem que eu ouvi a semana passada, no Momento Espírita, que eu achei muito legal. O homem de boa vontade. A jovem mãe se aproximou do leito do filhinho. Ela queria tanto que o filho crescesse e concretizasse os seus sonhos. Entretanto, a leucemia o estava matando. Lembrou-se de que um dia o filho lhe dissera que queria ser bombeiro quando crescesse. Ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix, Arizona, explicou a situação do filho a um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Seria possível, perguntou, meu filho de 6 anos dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão? Nós podemos fazer muito mais, respondeu Bob. Se ele estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã na próxima quarta-feira, nós faremos dele um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco, sair para atender às chamadas de incêndio. Se você nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme verdadeiro, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o com o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado ao quartel central. Ele estava muito, muito feliz. Acompanhou os 3 chamados que aconteceram naquele dia e saiu no caminhão-tanque, na van dos paramédicos e no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Até foi filmado pelo programa de televisão local. Com o seu sonho realizado, Billy ficou tão contente que viveu 3 meses além da previsão dos médicos. Uma noite,
A enfermeira-chefe começou a chamar toda a família ao hospital. Billy estava morrendo. Ela se lembrou do passeio com os bombeiros. Por isso, ligou para o quartel e perguntou se um bombeiro poderia fazer uma visita rápida ao garoto. Com certeza, ele ficaria feliz. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer muito mais do que isso. Estaremos aí em 5 minutos. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E por favor, abra a janela do quarto dele. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada-magiros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. 16 bombeiros subiram pela escada e, com a permissão da mãe, abraçaram e saudaram o melhor bombeiro de todo o quartel. Billy deu um sorriso tímido e perguntou: sou mesmo um bombeiro? E ante a afirmativa sorridente do chefe dos bombeiros, Billy fechou seus olhos pela última vez. O mestre de Nazaré ensinou: se alguém te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais outros 2000. Ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Reflitamos a respeito e nos perguntemos como temos respondido aos pedidos de nossos amigos, filhos, parentes e da comunidade em geral. Que tal começarmos a colocar em prática em nossa vida a frase: eu posso fazer mais do que você me pede? Será que a gente consegue sempre fazer mais? A gente não consegue fazer nem o básico ainda, né? Mas com persistência, vontade, treinamento, é isso que a gente está fazendo aqui nesse mundo. A gente está treinando para ser espírito superior. Não nesse momento, que ainda não é o nosso momento. Mas talvez daqui a uns 3, 4 mil anos, quem sabe? Ou não, né? O Emmanuel, para chegar na condição atual dele, demorou 2000 anos. E ele não é espírito superior. Não é. André Luiz também. E todos esses espíritos que a gente conhece aí, poucos que a gente consegue encaixar como espíritos mais evoluídos, como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, talvez seja uma boa dica. Sempre fazer o algo mais. Sempre tentar doar um pouquinho mais. Se não do material, pelo menos do moral, de si. Aquilo que eu tenho. E às vezes eu não tenho muito para doar. Certo? Fiquem todos com Deus. Espero que tenham aproveitado o nosso estudo da noite de hoje. Espero vê-los aqui na próxima semana. Boa noite.